Que noite absurda vivemos, senhoras e senhores. Meu Deus do céu, jogo animal, vitória, porra, memorável do Palmeiras e vamos ter a final dos sonhos da Libertadores. Dos sonhos, obviamente, cada torcedor tem o seu time, espera que seu time esteja na final. Mas a partir do momento que a gente tinha as duas semifinais definidas, a final dos sonhos era essa. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, a versão 2. Estamos chegando para falar primeiro desse jogo aqui, dessa classificação, desse momento histórico do Palmeiras. Histórico, histórico. Não adianta a gente querer ficar arrumando outros adjetivos para, não, foi mais uma classificação. Não foi mais uma classificação, foi uma classificação depois de perder de 3-0 fora de casa e fazer o que fez. Cara, eu nem sei se eu já pedi para deixar o like, se inscrever, enfim. Se eu tinha pedido antes, estiver repetindo agora, me perdoe. Eu narrei o jogo, né, no formato lá web rádio na Cazé TV. Quem acompanhou, obrigado. Tem os gols lá nas redes sociais para você assistir. Foi emocionante, cara. Foi emocionante porque o Palmeiras ele construiu uma narrativa, ele assumiu um roteiro desde lá, depois da derrota para ele deu lá no Morro, e ele tinha um pacto a cumprir, e não aquele pacto escroto que as pessoas falam, não, o Abel tem um pacto, como se tivesse uma coisa diferente de trabalho e competência por trás. Mas ele assumiu um compromisso com o seu torcedor de que ele iria buscar o inacreditável, o mágico em casa. E ele conseguiu. E, assim, tentando. Eu, como narrador, eu vivo muito mais a emoção do que a parte analítica, tática do futebol. Que é como eu gosto de enxergar as coisas, é como eu gosto de transmitir jogos, é como eu realmente gosto de tentar fazer com que o futebol seja visto. E respeitando pra caralho e entendendo que a parte tática ela é fundamental para explicar o jogo. Mas tem coisas que não precisam ser explicadas. O que aconteceu com o Palmeiras, a gente não precisa ficar aqui querendo buscar as explicações táticas do porquê que o Palmeiras fez o que fez com a LDU no jogo da volta. A gente tem que entender que o futebol e que no esporte o aspecto emocional ele se sobrepõe muitas vezes a qualquer outra questão. E eu vou tentar, dentro da minha capacidade, que não é muito grande, tentar explicar, nem explicar que eu não tenho essa pretensão, mas de passar basicamente pelo que aconteceu no jogo do ponto de vista tático, mas vou me apegar muito ao aspecto emocional, ao que foi uma noite, memorável, cara. Assim, eu narrando o jogo, eu via, e eu até comentei com o Djalminha e com o Donante do jogo, começar, eu falei, cara, isso aqui pra mim é jogo com assinatura de Rafael Veiga. E você pode achar, Luiz, você tá falando isso agora? Não, lá na transmissão de Djalminha até confidenciou, porque eu falei isso antes do jogo, porque é o jogo da finalização, é o jogo que não é necessariamente, é o jogo da magia, cara. E o Veiga é um cara merecedor por tudo que ele construiu com a história do Palmeiras e por ser um cara decisivo, que finaliza bem, que estava meio apagado e que não jogou bem, foi um dos responsáveis pelo jogo ruim que o Palmeiras fez lá no Morro, na altitude. Mas vamos do começo pro fim e depois a gente volta pra onde a gente quiser nessa análise. Sei lá, 1h pouca da manhã agora e eu acabei de chegar em casa da transmissão. Gente, assim, primeiro, era óbvio que a LDU viria para o Brasil para fazer um jogo de contenção e tentar gastar o relógio quando fosse possível. E o Abel montou uma estratégia sabendo que isso aconteceria e ele não se preocupou muito em preencher o meio de campo com volante e nem que os laterais, e ele nem tinha laterais, porque o Piquerez não foi lateral no jogo, na maior parte do jogo. E nem que tivesse laterais que ficassem ali guardando função ou posição. Pelo contrário, ele veio para uma tática em que 6 jogadores atacavam. Tinha, não desses 6, né? Um dos outros 4 tinha a maior função criativa, que era o Andrés Pereira, que fez uma partidaça. E os outros 3 com funções mais defensivas, mas com a bola nos pés, teriam que fazer jogadas acontecerem. O Abel sabe que tanto o Gustavo Gomes como também o Murilo, eles não têm essa capacidade. Obviamente são ótimos jogadores, mas eles não são passadores e não são zagueiros virtuosos. Então o que ele faz? Ele bota o Bruno Fux, que é um cara que tem um pouquinho mais de passe, e aí ficam Bruno Fux e Andrés Pereira municiando os 6. E aí a gente precisa primeiro destacar um jogo monstruoso, mas assim, monstruoso
fenomenal do Alan. O Alan jogou uma partida mágica. Sem ele, as coisas não teriam acontecido. E é um moleque de 21 anos, que ganhou tudo na base, exceção Copa Libertadores Sub-20. Ele ganhou todos os outros títulos, Copa do Brasil, Brasileiro, Paulistão, Copinha, tudo. E ele fez uma atuação que foi de deixar os crias da academia orgulhosos. Tô falando de Gabriel Jesus, tô falando de Hendrick, tô falando de Estevão. Ele juntou um pouquinho desses três aqui, que são os três maiores expoentes que saíram nos últimos anos, e juntou tudo num jogo só, cara. Que partida ele fez, quanta personalidade. Ele era o cara que pegava a bola, botava no pé e vinha pra cima. Ele era o cara que estava chamando o jogo. Então, pra gente elencar aqui individualmente, eu acho que os quatro de trás, incluindo os três zagueiros e o goleiro, tiveram pouco. O goleiro teve pouco trabalho, o Carlos Miguel. Os três zagueiros, eles tiveram trabalho de o Gustavo e o Murilo mais de rebater, de não permitir que a LDU chegasse, nem tinha tanto ímpeto para isso, e o Bruno Fux construiu. Todos eles muito bem. Acho que dos quatro aí que eu citei, o Bruno Fux o melhor, tá? Por mais que tenha sido um jogador substituído. Aí vamos para os outros. Andrés Pereira, monstruoso. Alan, o Andrés Pereira foi muito bem. O Alan foi monstruoso. Monstruoso. Maurício ficou meio perdido, meio sem função ali. Sabe, não conseguiu se encontrar em campo. Então teve uma partida mais apagada. Não que tenha jogado super mal, mas ele não conseguiu se encontrar dentro dessa tática diferente. Eu vou chamar de um 3-1-6 que o Abel implantou nesse jogo. Aí o Sousa fez um gol, competiu, legal, mas achei que assim, não teve nada de muito extraordinário no jogo do Sousa. Vitor Roque e Flaco Lopes, bastante competitivos. Vitor Roque começou errando decisões, mas participou, foi decisivo para o jogo, cara. Deu assistência no segundo gol e deu assistência também para o terceiro gol do Palmeiras. E aí entra o Veiga no lugar do Maurício. Entra muito bem. Eu tô esquecendo de algum jogador aqui, né? Desculpa aí. Aí, pá, quase abriu o meu Spotify para vocês. Desculpa aí, deixa eu até, só para não deixar passar qual foi o jogador que eu tô esquecendo. Porque foi mais um jogador desse meio de campo, desse meio de campo e ataque. Mas independentemente disso, assim, foi um jogo em que o Abel assinou uma vitória gigante, uma das maiores dele como técnico do Palmeiras. O Piquerez era o outro, né? Foi uma época que o Piquerez era é que eu falei, ele não fez o papel de lateral, ficou o Sousa aberto, o Piquerez jogou quase como um interior ali, dando um auxílio ao Andrés Pereira, tentando fazer o jogo andar, rodar, mas ele é um monstro também, cara. O Piquerez é um gigante de um jogador, um negócio absurdo, assim, absurdo. E aí, cara, quando entra o Veiga no lugar do Maurício, é uma mexida muito inteligente, porque o Veiga entrou tudo bem, entrou no lugar do Sousa, o Felipe Anderson entrou no lugar do Maurício, né? Mas assim, taticamente, ele entrou no lugar do Maurício. O Veiga, ele entra, cara, 4 minutos depois ele faz o gol, mas ele faz o gol num passe que ele inicia, que o Vitor Roque vai, faz a jogada, dá o passe, e o Veiga tá lá para finalizar com calma, e com a presença. E aí, quando eu falei assim, acho que o Palmeiras ele reuniu vários elementos muito maneiros, muito fodas, né, nesse jogo. Ele reuniu primeiro a crença de que era possível virar. Muitos times, eles falam, não, vamos virar, a gente acredita, mas não traduzem isso no jogo. E o Palmeiras, ele, dentro dessa estrutura tática diferente, ele não ficou mexendo muito com a LDU, ele não desequilibrou a LDU defensivamente, ele simplesmente falou assim, eu vou me impor em relação a você. Então eu acho que taticamente pode não ter sido um jogo brilhante nesse aspecto, por isso que eu falei, para mim ficar muito mais explicado do ponto de vista emocional e de imposição física e de tesão e de acreditar que era possível virar do que necessariamente da questão tática de você, vou botar isso aqui, vou balançar os caras, vou criar oportunidade. Não foi isso que aconteceu. Então o Veiga entrou muito bem, obviamente, né? Fez 2 gols. O Felipe Anderson entrou razoavelmente e todos os outros ali que entraram não tiveram um impacto tão grande no jogo, exceção do Veiga. E aí, cara, a LDU não pode ser a gente chegar aqui e falar assim, Palmeiras fez isso contra um time merda. Não, senhor. A LDU fez o que fez contra o Botafogo, fez o que fez contra o São Paulo, empatou com o Flamengo na fase de grupos. Então, assim, cara, não é um time desprezível. Pelo contrário, é um time competitivo.
mas o mérito é todo do Palmeiras. E essa frase, e não tinha como ser outra frase, 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. O Abel, obviamente, usou da frase lá, 90 minutos no Bernabéu são sempre muito longos, né? Nas noites europeias, e ele transformou isso em... se apropriou dessa frase e a torcida comprou, a atmosfera no Allianz Parque estava espetacular, espetacular. Uma hora antes do jogo eu estava fazendo a transmissão, a gente já escutava o torcedor, parecia que o jogo já tinha começado. E... E a noite... E assim, vai ser uma noite mágica, né? E foi uma noite mágica. Então, essas são algumas frases que elas vão sendo incutidas no mental do jogador, e vai passando, e vai entrando, o cara vai acreditando, e não tem ninguém melhor do que o Abel para fazer isso. Pô, quando o Abel quando o Abel foi, eu vou usar um termo aqui, que ele foi escrotizado por parte da torcida do Palmeiras. Ele tá magoado com isso até hoje. Falou isso na coletiva. Porra, eu ficava tão revoltado, porque assim, cara, não existe ninguém melhor do que o Abel para fazer uma reconstrução no Palmeiras. Então a reconstrução está completa. Quando eu falo da reconstrução do time, do que não estava jogando naquele momento na eliminação pro Corinthians na Copa do Brasil, pro que já estava jogando até agora e que confirmou, apesar de ser uma tática diferente nesse jogo contra a LDU. Mas o time voltou a ser um time super competitivo quando ele passou a encontrar a dupla de ataque. A reconstrução está completa porque o Palmeiras virou um 0-3 para um 4-0 de maneira assim categórica. E o Abel vai enfrentar o Flamengo na final, e aí vai ser tema de um outro vídeo. Não vai ser nesse vídeo aqui. Esse vídeo aqui é para exaltar o que o Palmeiras fez. Fiquei impactado. Eu acho que o Abel não falaria o que falou, não diria que o 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo, se fosse contra um outro adversário de um nível diferente. Não estou diminuindo a vitória do Palmeiras. O Palmeiras é muito mais time que a LDU. E o Abel sabia disso. Então ele sabia que, mesmo jogando mal lá no Morro, ele teve uma ou duas oportunidades, uma muito grande que deu defesaça do goleiro da LDU. Mas ele sabia que, cara, olha só, vamos acreditar porque a gente é muito mais time que esses caras, porra. 3-0 é difícil pra cacete, mas vamos lá. Acredita. Acredita que é possível. Eu acho que o jogo passou inteiramente por isso. Por essa crença, por uma estratégia de imposição física, mental, técnica, e porque o Palmeiras jogando no Allianz Parque é foda mesmo, o técnico é foda. Cara, assim, são vários elementos. Eu acho que eu já tô ficando repetitivo, então não quero me alongar muito no vídeo. Mas eu acho que o torcedor do Palmeiras tem que saborear. Não sei se vai ter algum, espero que tenha algum torcedor do Palmeiras vendo aqui esse vídeo. E os torcedores dos outros times têm que aplaudir. Porque o que o Palmeiras fez é digno de aplauso, é digno de um reconhecimento, de um gigantismo monstruoso. E gigantismo também do futebol brasileiro. Gigantismo também do futebol brasileiro. Tá? Então é isso, cara. Parabéns ao Palmeiras. Use aí o termo que você quiser. Eu vou ficar com um puta palavrão, porque foi foda o que o Palmeiras fez. Foda. Merecidíssimo. Classificado à final da Libertadores da América com 4-0 dentro de casa. E vai ser uma final absurda. Não sei se vai ser realmente em Lima, mas vai ser absurda a final entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Que noite. E que fique de exemplo a noite de hoje, dessa última quinta-feira, para outros times do futebol brasileiro. Acreditem, é possível. Vão pro campo. O campo é a solução. E o Abel, nesses 5... Aliás, teve isso, né? Dia de aniversário de 5 anos de Abel Ferreira comandando o Palmeiras. Não podia ser diferente. Palmeiras finalista da Libertadores da América num jogo absurdo.